E aí, beleza? Aqui é o Stacker. Nesse vídeo eu quero te dar bons motivos para você voltar a jogar o Once Human, assim como eu voltei a jogar. Sim, cara, tem realmente ótimos motivos para você voltar a jogar esse game. Então fica nesse vídeo aí e confira cada um desses motivos. Inclusive, se você procura uma galera para jogar junto ou trocar ideia do game, entra no Discord aqui do canal, o link está na descrição do vídeo e comentário fixado. Bom, para você que parou de jogar o Once Human há mais de mês, cara, chegou muita novidade, sistemas novos e coisas que você está perdendo. Sim, tem coisas a fazer no Once Human e não vale a pena parar de jogar ele totalmente. Vamos começar falando sobre a escadaria estelar que chegou aí no final de dezembro. Agora, com a escadaria estelar, os ganhos de Starcrom, que é o Chroma Estelar, estão cada vez maiores. Cara, eu lembro quando eu jogava Once Human, era uma sofrência para ganhar Chroma Estelar. Em toda uma temporada, em questão de 4 semanas, nós ganhávamos no máximo uns 22 mil Chroma Estelar. Porém, agora, atualmente, em período de 4 semanas, você consegue ganhar até uns 80 mil Chroma Estelar. Pois é, exatamente, cara. Então não vale a pena você ficar totalmente offline do Once Human. E eu vou te explicar agora como que funciona essa escadaria estelar. Está observando aqui embaixo, ó, que tem alguns cadeados, né? O escadaria estelar, aparentemente, ele é independente do servidor, do cenário que você está. Eles fizeram isso justamente para um cenário não favorecer mais do que o outro em relação aos ganhos de croma estelar. Então agora todo cenário tem os seus ganhos de croma estelar por igual. Está vendo aqui embaixo, ó, esses cadeados? Pois é, a cada semana vai liberando mais e mais recompensas de croma estelar. Atualmente estamos na terceira semana, ou seja, fazem 3 semanas aí que lançaram esse sistema de escadaria estelar. Esses pontos que você está vendo aqui, né, 18 mil, 19 mil, 20 mil, eles são os asterismo. Então você tem que acumular asterismo para estar resgatando essas recompensas de croma estelar. E você ganha asterismo fazendo diversos conteúdos aqui no jogo. É como se estivesse upando um passe de batalha. Você vai matar monstro, vai craftar alguma coisa, vai fazer alguma coisa, você ganha asterismo. Inclusive, as próprias caixas de croma estelar agora são caixas de asterismo. Então essas caixas não te fornecem mais croma estelar, elas te fornecem asterismo, pontos de asterismo para você conseguir resgatar suas recompensas de croma estelar aqui na escadaria estelar. Então com isso, o jogo te motiva a ter mais atividade no jogo, a de fato jogá-lo, para ganhar esses pontos de asterismo. Cara, isso é apenas um dos motivos para voltar a jogar o Once Human. Tem vários outros que eu vou mencionar para você agora, continua aí. Agora está muito mais fácil para você upar os seus blueprints, que em português é os esquemas. Aqui na parte da direita temos algumas informações, né? Incluindo aqui, ó, conversão do esquema. Clicando aqui, é aqui onde você pode transferir o nível, exatamente, o nível do seu blueprint para outro blueprint. Por exemplo, eu tenho 5 estrelas aqui na minha D50 Jazz, eu seleciono ela, e agora eu posso selecionar a arma que eu quero que receba essas 5 estrelas. Pois é, cara, isso aqui é muito bom, porque de repente você quer mudar de build, pronto, você pode mudar de build de uma hora para outra sem problemas, porque você vai conseguir transferir o nível do seu blueprint para o blueprint de outro equipamento, que no caso do equipamento da build que você quer construir, sabe? Então, cara, isso aqui é excelente, eles acertaram demais colocando esse sistema no jogo. Então, por exemplo, eu quero transferir aqui, ó, para AWS 338. Que é a Sniper, né? Beleza, então vamos supor que eu quero começar a jogar de Sniper. Eu posso transferir as estrelas da minha pistola para essa Sniper, cara. E isso não é somente para as armas, você pode fazer isso também com as suas roupas. Pois é, exatamente, você pode fazer isso com as roupas, inclusive se qualquer roupa. Eu posso transferir o meu nível de 6 estrelas da minha Shaman Vulture Top, da minha camiseta, para uma bota, por exemplo. Então os devs do Once Human, eles estão colocando sistemas que atendem ainda mais às necessidades dos seus jogadores. Para você fazer isso, você gasta essa tentativa de conversão de esquema, mas fica despreocupado porque você ganha 3 tentativas dessa por semana. E se você ficar uma semana inteira sem gastar nada, vai acumulando. Olha só, eu já tenho 9 tentativas acumuladas aqui.
Inclusive, esse sistema facilitou demais a vida em upar o blueprint. Pois é, para você upar um blueprint, você vem em cima aqui de algum blueprint, clica com o botão direito do mouse e vem aqui no canto superior direito em aprimoramento e aqui embaixo em extraordinário fragmento de esquema. Você clica aqui nesse ícone onde eu estou com o mouse em cima e aí você pega esses fragmentos de esquemas, que é fragmento de blueprint, e adiciona aqui, ó, para ganhar o XP. Porém, se você observar, cada esquema tem um próprio tipo, tem um próprio nome, né? Por exemplo, o esquema dessa arma onde eu estou com o mouse em cima se chama Beyonder. Já o esquema dessa outra arma aqui é Wanderer. Já o esquema dessa outra arma aqui, ó, Operator. Então, para eu conseguir upar bastante o nível da minha Beyonder, eu tenho que ter bastante fragmento de esquemas do tipo Beyonder. Então vamos supor que você quer começar a upar uma arma. Você não precisa necessariamente começar upando a arma que você quer, e sim a arma que você mais tem fragmentos de esquemas para upar. Por exemplo, pô, tô afim lá de upar a minha D50 Jazz Beyonder, mas eu não tenho fragmento de esquemas para upar ela. Porém, eu tenho bastante fragmento de esquema para upar minha Stranger, ou seja, eu posso começar upando um Blueprint Stranger. Porém, detalhe, para você transferir o nível de um Blueprint, que é um esquema, né, um para o outro, os dois têm que ser da mesma cor, ou seja, os dois têm que ser dourado. Não tem como você upar um esquema roxo e transferir o nível dele para um dourado. Não, tem que ser dourado com dourado, roxo com roxo, beleza? Então vamos lá, suposição, tá? No caso eu vou lá, coloco um Stranger aqui, eu venho em aprimoramento, né? E eu começo a adicionar bastante fragmentos aqui, ó. E aí eu vou upando o nível dessa arma, até eu colocar o level dela o máximo possível. Pô, consegui colocar a arma 4 estrelas. Beleza, perfeito. Então vamos supor que essa arma aqui tá 4 estrelas. Aí eu retorno aqui em conversão de esquema, eu seleciono essa arma que eu acabei de colocar em 4 estrelas e depois em seguida eu seleciono a arma que eu quero transferir essas 4 estrelas para ela. No caso, a arma que eu quero utilizar. Pegou a visão? Então esse sistema, ele não só facilitou sua vida para trocar de build, como também facilitou a sua vida para você upar os esquemas, os blueprints dos seus equipamentos, mano. Cara, isso deixou muito melhor o jogo. Então tá aí mais um motivo para voltar a jogar o Once Human. Cara, e a novidade não para por aí. Tá vendo aqui, ó, nível 36 de coleção? Olha só, vou clicar aqui. Cara, toda vez que você upa os seus esquemas, os seus blueprints, você ganha XP, ganha nível para ganhar recompensas aqui. Exatamente, é como se fosse uma espécie de passe de temporada, de blueprint, de esquemas, mas não é um passe de temporada, mas eu digo, o sistema lembra bastante, entendeu? Então, quanto mais você upa seus esquemas, mais XP, mais nível você ganha para resgatar recompensas aqui. Entre essas recompensas tem croma estelar, tem coisas para moldura de avatar do perfil, tem skins aí de armas, tem essas caixas aqui que pode dar ainda mais coisas de personalização. E detalhe, o nível disso aqui é infinito. É infinito, cara. Sei lá, não acaba, é infinito, né? Ou seja, você pode jogar o jogo por anos aí e continuar upando isso aqui para continuar ganhando recompensas aqui sem parar. Então isso aqui é mais um motivo para você continuar jogando Once Human constantemente, porque quanto mais você joga, mais recompensado você vai ser por isso. Isso aqui é um pouco mais as molduras de avatar que pode ganhar, então aqui você também pode ganhar bastante skins de armas e adesivos. Inclusive a informação que chegou até mim é que você upar a arma dá mais XP do que upar as roupas aqui, tá? Olha só um pouco desses adesivos aleatórios que você pode ganhar, cara. Bem maneiro. Aliás, uma das recompensas inclusas aqui é o cubo espectral. E esse cubo serve para você comprar skins para a munição, para o tiro dessa arma. É, cara, exatamente. Você vai comprar efeitos de tiro. Então, vindo aqui em cosméticos e depois aqui em efeito da palavra-chave, aqui você pode comprar efeitos de tiro. Utilizando aquele cubo que eu mostrei para você agora há pouco, e você vai ganhar aquele cubo upando os seus esquemas, os blueprints. Então eu abri um vídeo aqui para vocês verem como que são esses efeitos. Olha só, ele acabou de equipar um efeito e agora ele vai utilizar a arma. E olha só, esse efeito, na verdade, ele é um skin, uma parada cosmética para o efeito já existente da arma. Entendeu? Então ele personaliza o efeito dessa arma, mudando a cor. Então, na verdade, ele não vai adicionar um efeito novo, ele vai personalizar o efeito já existente da sua arma, entendeu? Deixando muito mais bonito e atrativo. Olha só isso, cara. Muito bonito, né? E claro que cada arma tem um efeito diferente. Por exemplo, a arma que eu utilizo é de um Stable Bomber. É um efeito de explosão. Então, em vez de ser aquele foguinho padrão, ele fica uma parada mais colorida. Não sei, é um efeito diferente, um visual mais bonito.
Você tá vendo a ligação de um sistema para o outro. Eles adicionaram um sistema que puxa um outro sistema, que puxa um outro sistema. Então, assim, quando você faz uma coisa, ao mesmo tempo você pode ganhar outra coisa que colabora para outra coisa. Mano, realmente tá muito legal. Ainda falando sobre essas coisas de personalizar a sua arma, olha só, eu vim aqui em esquemas, eu vou vir aqui no esquema, no blueprint da minha arma, apertando o botão direito do mouse, e tá vendo aqui embaixo, ó, no canto inferior esquerdo, eu posso comprar contadores de morte. Pois é, e esse contador de morte, ele vai começar a contar na própria arma. Vai começar a aparecer um número na sua arma. Temos aqui o contador de morte de jogadores. Quantos jogadores você mata? Temos o contador de morte de não jogadores, ou seja, monstros. E o contador de morte de quantos monstros eu mato utilizando o efeito dessa arma, que é o Stable Bomber, o bombardeiro instável. Isso é algo que eu achei até legal, cara. É só um detalhe, porém deixa a experiência do jogo muito mais maneira. Então eu mencionei do detalhe da skin do efeito do tiro, agora tem o detalhe do contador de morte. Cara, são detalhes que são adicionados no jogo que faz uma certa diferença e deixa mais maneirinho ali a sua experiência com o game. E as coisas não param aí. Mais um motivo para você estar jogando e ganhando coisa no jogo é o seguinte: vindo aqui em loja e depois vindo aqui em recompensa de meta. Aqui você pode ganhar medalhas e decorações para sua casa. Pois é, tem aqui diversos desafios, né? Eu vou clicar aqui em cima de um desafio e aqui tem um requisito, ó, para eu concluí-lo. Aqui diz: conclua no modo solo a fenda espacial, na dificuldade profissional, sem ser abatido, né? Sem morrer nenhuma vez. E fazendo isso, eu ganho até 2 troféus, que inclusive você pode colocar na sua casa. Olha só, eu achei um print de um cara que já tem alguns troféus. Eu recém voltei a jogar o Once Human, mas com toda certeza eu vou focar em ter o máximo possível de troféu, porque querendo ou não, eles representam o seu nível no Once Human, o seu desempenho. Ou seja, isso aqui é mais um motivo para você voltar a jogar, porque você pode voltar a jogar indo atrás de conseguir o máximo possível aí desses troféus. Principalmente para você que é um jogador competitivo e tal, cara, isso aqui é uma conquista, né? Uma conquista. Ah, inclusive tem a segunda página aqui também, ó. Cara, tem muito troféu. Meu Deus. Não preciso nem dizer que as novidades do Once Human não param por aí. E vai continuar chegando mais e mais e mais coisas. Olha só, agora no mês de janeiro, eles vão adicionar 3 novas armas. Tá, essas aqui são as armas novas que eles vão adicionar. Cara, e eles vão adicionar minigames na Eternal, vai adicionar um mecanismo novo que a lua fica vermelha e os monstros do mapa se transformam e, mano, vai chegar muita coisa. Cara, infelizmente, os novos cenários só chegam depois do meio do ano, mas o jogo não se resume somente a cenário. Tem muita coisa a fazer além de jogar um cenário novo. E tem muita novidade, muita coisa nova que está sempre chegando. Principalmente agora, na Eternal vai chegar sistemas novos, onde você vai conseguir fazer vários minigames ali com os amigos, passar o tempo, se divertir, para realmente relaxar e se distrair. Fora também que a versão mobile do Once Human vai lançar agora em abril, cara. E preciso nem dizer que provavelmente isso vai gerar um tremendo hype em cima do jogo novamente. E o Once Human é um jogo que não precisa de tanto tempo para você jogar, você pode jogar no seu ritmo. Se você fica alguns dias sem jogar, você não é punido por isso. Então eu acredito que esse jogo vai pegar demais a galera do mobile, de celular, né? Que às vezes não tem tanto tempo disponível, enfim. Fora que a galera de celular gosta de jogo assim, ó, de sobrevivência, jogo de tiro. Então eu acho que o Once Human vai fazer um tremendo sucesso na versão mobile. Fora que a maioria dos jogadores casuais estão ali no mobile, né? No celular. E o Once Human tem construção de casa, né? Você consegue construir sua base, construir da sua maneira. É um jogo até bem sociável, interage com a galera, faz minigame na Eternal. Então esse jogo vai pegar muita gente, cara. Eu acho que realmente vai dar muito bom o lançamento da sua versão mobile. Olha só esse monstro com um ursinho, mano. Bora dar um jeito aqui nele. Beleza. Agora deixa eu vazar daqui, que ele vai querer jogar alguma coisa pra explodir. Não, dessa vez não jogou nada. Eita, jogou sim, ó. Tava nas minhas costas aí. Bicho safado. Cara, e esse jogo, ele é um MMO Survival. Ele não é aquele jogo de sobrevivência, de servidor privado, não. Ele é um jogo que você entra no servidor com centenas de outros jogadores. Isso aí é o diferencial principal dele. Bom, é basicamente isso. Deixa nos comentários o que você acha sobre o Once Human, como que ele está. E deixa um like para fortalecer, fazendo favor. Inclusive, quero te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro aí dos próximos vídeos de Once Human. E se você procura gente para jogar junto ou trocar ideia do game, entra no Discord do canal, beleza?
Então basicamente isso, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, fui!